Chegou a hora, hein? Histórias do Pai, com Denilson Show. Ih, moiou! Então, a gente tava começamos o programa falando de seleção brasileira e convocação de seleção brasileira, né? Porque o Gemerson foi convocado pela primeira vez e mostrou aquela emoção, né? De representar a seleção brasileira, isso é muito legal. Porque para muitos parece que não é mais prazeroso você vestir a camisa da seleção brasileira. No meu caso, sempre foi prazeroso, sempre, né? Porque o jogador inicia a carreira de futebol, ele quer jogar na seleção brasileira. Uhum. Quero ser jogador profissional, quero jogar na seleção brasileira. Qual que é o teu objetivo? Jogar na seleção brasileira. E comigo aconteceu tudo muito rápido. Eu me profissionalizei com 16 anos, finalzinho ali de 94 para 95, meio de 95 por aí, para 96 foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira, e ela aconteceu da seguinte forma: o Parreira, ele era o treinador do São Paulo na época, e o Zagallo estava na seleção, né, treinador da seleção, e como eles tinham trabalhado juntos na seleção já há algum tempo, um dia antes da convocação, eu já vinha jogando bem e tudo mais. Um dia antes da convocação, acabou o treino, o Parreira me chamou: Denilson. Eu falei: fala, Parreira. Ele falou assim: ó, continua assim, que um dia você vai chegar na seleção brasileira. O Parreira falou pra mim um dia antes: continua assim, trabalhando, tal, sério, não sei o que, papapá, que você vai ser convocado pra seleção brasileira um dia desses, qualquer dia. Eu falei: pô, professor, obrigado. E, enfim, fui embora, tomei meu banho, fui embora, fui pra casa. Cheguei em casa, dormi à tardezinha, dei aquela babada à tarde. Cochilada, pá. Porque eu ia acordar, ia dar um rolê lá na Pauliceia, onde tava os corpos, os bombons, ficava tudo na Pauliceia, lá em São Bernardo. Ainda. Eu, moleque, voando, entendeu? Bem, então eu ia acordar, São Paulo, dar uma volta com os parceiros lá na Pauliceia, entendeu? Porque eu lembro que depois aí é outras histórias, essa aí marca essa daí que eu vou contar, o que eu fazia lá em Diadema. Aí o que aconteceu? O Júnior, que era o Júnior do bar do Donato, que era vizinho lá meu, na esquina de casa, 20 metros de casa, ouvindo a rádio o dia inteiro, ficava dentro do bar ouvindo a rádio o dia inteiro. De repente, começa a sair a convocação, começa a falar os nomes dos caras, papapá, e falou meu nome. Só que poucos em Diadema me conheciam como o Denilson. Era o Lembra Gaguinho, dessa resenha? Era o Gaguinho. Era o Gaguinho, então poucos me conheciam. O Júnior era um dos poucos que sabiam o meu nome. E aí, na hora, ele desceu em casa, chamou meu pai tava saindo pra trabalhar, e aí ele falou assim: teu filho foi convocado pra seleção. Meu pai: hã? Teu filho tá aí, tá? Chama ele, teu filho foi convocado pra seleção. Pô, mas... Aí meu pai voltou. Mas você já era conhecido como Denilson nessa época? Não, lá na minha quebrada não. Mas você já era profissa, mano? Tô falando pra você, Gaguinho. Sério? É o Gaguinho do São Paulo, então? Não, nego não sabia, tipo, poucas pessoas sabiam que o Denilson do São Paulo era o mesmo Gaguinho de Diadema. Era o mesmo? Poucos. Ah, tá, entendi. É mesmo? A galera não sabia. Não sabia. Mesmo você já no profissa, metendo caixa. E te falo mais, metendo caixa é verdade. Mesmo, e te falo mais, um dos meus erros, assim, né, que você olha pra trás e fala: caraca, eu não acredito que eu fiz isso, irmão. Eu jogava no São Paulo, no Morumbi, lá, enfim, o São Paulo em Corinthians num sábado, domingo de manhã eu tava jogando Ouro Verde na Várzea, pai. Que nego não sabia que era eu. E eu não tava nem aí. Só queria jogar bola. E meu pai falava: para de jogar na Várzea. São Paulo te pega, você vai te machucar, você vai... São Paulo te pega, você me arrependa, tá louco? Então, várias vezes aconteceu isso. De eu jogar no profissional. E aí, quando eu fui convocado, por isso que foi muito rápido, quando eu fui convocado pra seleção brasileira, e aí o meu pai falou, ó, me chamou, eu dormindo. Aí meu pai falou assim: Denilson, falei: oi, pai, você foi convocado pra seleção. Aí eu meti aqui: valeu, pai. Beleza, pai. Obrigado. E juro por Deus, cara, e continuei dormindo. E aí, quando eu acordei, a gente mais ou menos da mesma geração, tinha um celular que era gigantesco. Um bloco. Tô ligado. Né? Um bloco com as letrinhas amarelas. Não. Um bloco. Tô ligado. E aí eu acordei, peguei o celular. Você já tinha comprado, tava bonito. E aparecia só os números das ligações, tipo, 10 ligações, 20, tinha tipo mais de 100 ligações. 100 ligações. E aí eu comecei a ouvir os recados. Isso foi, mano. Era muitos amigos, imprensa geral. Eu falei: caramba, mano, o que aconteceu, tio? Aí eu tô dormindo mesmo. Aí meu irmão falou: mano, você foi convocado pra seleção. Ah, Denis, para, mano, mentira. Foi, mano, aí mó choradeira em casa. Mentira, mano. Mó choradeira, tá ligado? Mas sabe quando eu fui acreditar eu mesmo, quando caiu a ficha? Quando você viu você na TV.
E aí, tio, você vai contar minha história ou você quer que eu... Mano, aí, você falou pra eu chutar, aí, eu chutei, mano. Tá vendo como é que você sem graça, mano? A história é minha, velho. Ô, meu pai, você perguntou, então, eu chutei, mano. Você acredita, mano? Foi isso mesmo? Quando no Jornal Nacional saía as fotos dos jogadores, né? Quando saiu a minha fotinha, velho. Esse Denilson do, eu mesmo. Denilson do São Paulo, mano. Foi quando caiu a ficha, velho. E aí, no dia seguinte, cheguei no CT, aquele tumulto todo, né, meu? Pô, a imprensa geral querendo falar comigo, eu emocionado pra caramba e tudo mais. Aí o Zete chegou em mim e falou, você tem terno? Eu falei, terno, mano? Terno? O que é terno? Tá surdo? Falei, terno, mano. Você tá tirando, mano. Aqui é a boca de pizza, velho. Nós somos a boca de pizza. Não, você não tem terno, tem que ter terno. Na seleção você apresenta de terno, que não sei o que, bababá. E o que é boca de pizza? É eu cortava a calça, a parte de dentro da calça, na barra dela. Eu cortava a parte de dentro dela e fazia tipo a gente já falava que era boca de pizza. Que era moda na época. Pra cobrir o tênis, pra cobrir um pouco do tênis e tudo mais. Então aí a gente desfiava ela, a ponta dela, desfiava e cortava. E a gente chamava aquilo ali de boca de pizza. Eu sou dessa época aí. Era moda, né? Muita gente fazia isso. Mas e a noite, como é que foi? Então, aí, pô, maior emoção, a choradeira dentro de casa, sem acreditar, e saiu no Jornal Nacional o nome. Falei, caraca, tô convocado mesmo. Aí baixou um pouco baixou um pouco aquela adrenalina, né? E aí no dia seguinte, tudo de novo, né? Porque eu cheguei no CT pra treinar, pô, a imprensa querendo falar comigo, querendo saber da emoção, da sensação. Eu não esqueço. Você vai pra coletiva sem nem saber o que falar, eu não esqueço, como se fosse hoje, irmão, a minha primeira convocação. É um lance que você desacredita, velho. Porque você começa a pensar, e comigo, como aconteceu muito rápido, porque em 94, por exemplo, pra terminar, em 94 na Copa do Mundo, eu tava em cima da laje empinando pipa, velho. Moleque, empinando pipa em cima da laje, tava nem aí pra Copa do Mundo. 4 anos depois eu tava jogando uma Copa do Mundo. Exatamente. É louco, entendeu? Então comigo aconteceu muito rápido. De 94, 95 até 98, foi um tsunami, velho, na minha vida. Um tsunami. E assim foi a minha primeira convocação, cara. E eu sempre, em todas as convocações, eu me emocionava. Só que tem algumas que ficam marcadas, né? Essa primeira ficou marcada e teve quando eu fiquei fora da seleção durante um período. Aí o Felipão voltou, eu não tava na seleção, o Betis tinha caído pra Série B. E aí o Betis voltou pra Série A e tudo mais. Aí eu tava jogando uma pelada aqui no Morumbi. Meu telefone começou a tocar. Isso é o quê? Tipo 2001? Isso já é 2001. Aí pra Copa América. Aí o meu telefone começou a tocar, o goleiro falava assim, mano, Denilson, o telefone, falei, deixa tocar. Nós jogando, deixa tocar. Aí quando eu vi que era o número do Rio. Aí, enfim, meu time perdeu, estranho, aquela parada de 10 minutos, 2 gols. Meu time perdeu, peguei o celular, olhei, o número do Rio e deixei no bolso. Aí, coisa de, sei lá, 20 minutos. O telefone tocou, alô? Aí quem é? É o Felipão, Denilson. Falei, quem? Falei, quem, mano? Ele, Felipão, Luiz Felipe Scolari. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, tudo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu falei, tô bem. Ele falou assim, não, tá machucado, não tá machucado, tá bem? Não, tô bem, tô legal, não sei o quê, tô de férias aqui no Brasil. Falei, não, que eu vou descer pra dar a convocação pra Copa América e vou te convocar. Eu, mano, morto com farofa, já tinha um tempão sem ir pra seleção, mano. Já tinha um tempão sem ir pra seleção. E ó, eu não conto com você só pra Copa América não, conto com você pra Copa do Mundo, hein. A favor era um leão, contra era um leão, hein, quero ver a favor agora. Ele falou assim comigo, não esqueço, velho. A favor era um leão, quero ver agora, contra era um leão, quero ver a favor. Pô, desliguei o telefone, olhei pra um parceiro e falei, irmão, você é convocado pra seleção. Ah, mentira, morcego. Eu falei, você é convocado pra seleção, moleque. E aí já começamos a zoar lá no bar e tal. Aí sai a convocação. Nessa daí eu já tô indo embora pra casa, né, irmão? Já tô vazando pra casa. Aí sai a convocação e meu telefone começa a tocar. Ah, de volta pra seleção depois de tanto tempo, não sei o que, papapá, não sei o que. Mas aí eu já tava um pouco mais maduro, né? Já sabia, já falei com o cara. Feliz pra caramba. Mas eu falei, não, tô feliz, agora né? Bola pra frente, repetir o que eu fiz. Não sei o que, agora e por dentro. E por dentro eu tava estourando, assim. Aí cheguei, não falei com meu pai, com a minha mãe, nada. Cheguei em casa e falei assim, deixa eu falar um negócio pra você. Entra na internet aí. Meu pai, o que aconteceu? Entra na internet, entra aí, fia, que é minha irmã. Fia, entra aí na internet, vê aí. Aí entramos na internet, aí tá, vê aí, seleção brasileira, só convocação. A minha mãe já fez assim, mentira. Mentira. Falei, vê aí, o que foi? Falei, aí. Bom, maior emoção, tá longe de lembrar. Da hora, porque fiquei ficando um tempão, aí minha mãe ficou louca, meu pai, todo mundo, aí aquele negócio, né? Arrebentei a Copa América, eu fui bem na Copa América.
rabiscando, né? Tipo, pra lá e pra cima, cá, ninguém fazendo até nada. gol, mas perdendo pra Honduras. Mas enfim, foi bem pra aquela Colômbia, perdendo pra Honduras. Os caras queriam matar. O Juninho Paulista falava, mano, nós estamos mortos. Falei, Juninho, nós perdemos pra Honduras, você tá tirando, mano. Os caras machucando a bola, nós perdemos pros caras, nego. Os caras ruins pra caramba. E aí foi isso, cara. Aí voltei pra seleção, aí, enfim, Copa do Mundo de 2002, aí aquele negócio. Aí essa foi a história. Então tem algumas então tem algumas convocações que eu tenho um significado diferente, entendeu? Por exemplo, a de 98, quando eu fui convocado depois da primeira vez, pegou uma dinâmica assim de convocações, eu ficava ansioso, não vou mentir. Mas tipo, eu tinha quase certeza que ia ser convocado. Então eu não ficava tão emocionado. Agora tem umas e outras, velho. Pô, pelo amor de Deus, mano. Essa quando eu voltei, essa do Felipão foi tremenda. O Betis eu tinha acabado de jogar uma Série B, irmão. Eu acabado de jogar uma Série B. Venho de férias pro Brasil, pensando já na temporada que vem, aí eu recebo a convocação e pinta a Copa América. E foi uma volta por cima por vários motivos, entendeu? Por vários motivos foi uma volta por cima e eu dei de luva de pelica na cara de muita gente, viu, pai? Ai, dei gostosinho, viu? Perna de pau, nossa, um monte de gente que não botava fé, que já era, que não sei o que, papapá. É muito o que eu tinha comentado aqui do Davi Luiz, não precisam trabalhar não. Do Davi Luiz, fica tranquilo, não precisa trabalhar não, fica tranquilo. Do Davi Luiz, não, fica sossegado, precisa trabalhar não, fica tranquilo. Do Davi Luiz, né, muito disso, né, do Davi Luiz de representar, teve a oportunidade de Copa do Mundo, foram mal e tudo mais. Certo, ter conseguido a volta reverter, entendeu? Os caras estão tendo essa oportunidade. Eu tive e felizmente o final foi feliz. Conseguiu reverter. O Dunga deu a volta por cima. O Dunga também. A seleção de 90 era Dunga. Exatamente. Também, bem lembrado, Patrick. Então, levantou a Copa em 94. Algumas pessoas têm, assim, parece que Deus aponta, né, meu? Eu tô te dando mais uma oportunidade. Comigo foi assim, com o Dunga foi assim. Ele apontou pro Romário também. Aí ele apontou pro Romário e falou, vai lá e faz aquele gol contra o Holanda de pé de pé, que foi um mau golaço, né? Que golaço, né? Nossa, que golaço. Fazer isso, pelo amor de Deus, né? Que golaço, velho. Pai, então é as suas histórias, valeu pela participação. Fica tranquilo, viu? Tá cedo. Fica sossegado, tá cedinho, não. Se quiser, a gente fica aqui até às 7, neguinho. Aqui é trabalho, irmão. Aqui é trabalho, fica tranquilo. Mas eu posso ir, tio, na moral? Posso ir? Senão eu vou pegar mau trânsito, tio. Você despede do Patrick. Eu pego mau trânsito, irmão, pra ir embora, neguinho.